Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma estratégia de Day Trade que vai trabalhar no gráfico diário do índice futuro. Para fazer essa estratégia nós vamos utilizar uma média móvel das últimas 3 mínimas. Essa média móvel é uma média aritmética. O nosso sinal de compra ele vai acontecer toda vez que um candle fechar a uma distância de pelo menos 1.500 pontos para essa média. E quando você pega aqui a distância da média para o fechamento dele, você vê que a gente teve uma variação negativa de menos 2.186 pontos. Isso daqui é menor do que 1.500 pontos, que seria a nossa variação mínima necessária. Então ele cumpriu com a nossa condição de compra, porque ele teve uma distância para a média menor que 1.500 pontos. Pode ser igual ou menor a 1.500. No momento em que isso acontece, a gente vai esperar a abertura do dia seguinte, como aconteceu aqui, Assim que o dia abriu, a gente entrou. Como você está vendo, entramos na compra. E essa estratégia vai ficar posicionada até o final do dia. Esse aqui é um modelo simples que eu estou mostrando para vocês, né? Apenas aqui para a gente analisar as estatísticas. Por quê? O resultado disso daqui foi impressionante. Deu muito certo essa estratégia quando você pega a curva de capital. Você vê que o resultado foi 1.868 pontos. Veja só aqui nessa situação que a gente teve esse candle fechando abaixo da média das últimas 3 mínimas. E quando você pega a distância da média para o fechamento do candle, você percebe que ela foi bem menor do que 1.500 pontos. Foi menos 2.493. Para a gente entrar na operação, a gente precisaria que pelo menos o fechamento do candle fosse mais ou menos aqui, certo? Fosse mais ou menos aqui. E ele foi menor do que isso. Então a gente tem a nossa permissão para entrar na operação na abertura do dia seguinte, como foi aqui. E ficamos posicionados até o final do dia. Entramos aqui e o mercado caminhou aí, 2.291 pontos. A gente ficou posicionado o dia inteiro. Veja aqui esse outro exemplo, fechamento do candle foi aqui, a média foi aqui. Se a distância for de pelo menos 1.500 pontos, a gente já pode entrar na operação. 1.500 pontos, foi mais ou menos aqui. Então a gente já pode entrar na operação porque a distância do fechamento do candle para a média foi menor do que 1.500 pontos. A gente entra na abertura do dia seguinte e aqui no caso a gente teve um stop, foi de 613 pontos. Olha só aqui nessa situação, tivemos o fechamento do candle aqui, a média das últimas 3 mínimas foi aqui. Na abertura do dia seguinte a gente entrou e saímos somente no final do dia com 3.000 pontos. Olha que interessante, Essa estratégia ela não vai dar muitas entradas, Você percebe que a gente fica um bom tempo sem entrar. Mas o sinal dela é muito efetivo, isso é muito interessante. Até porque a gente pode reduzir também a variação mínima necessária, fazer diferentes ajustes para a estratégia. O interessante aqui é perceber a eficácia desse sinal, Se você está gostando desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve aí no canal, que a gente vai agora para as estatísticas dessa estratégia, que é o que eu quero perceber. Olha só que interessante. Essa estratégia ela é um tanto quanto diferente, A gente está trabalhando aqui no gráfico diário, fazendo day trade. Não são muitas operações, mas o interessante é você perceber a eficácia desse sinal. Veja só que a gente teve uma curva de capital bem ascendente desde 2010. E você teve aí essa curva de capital super ascendente, fazendo ótimas operações ao longo do tempo, conseguindo aí um resultado excelente. Quando você pega aqui o resumo, você vê que é uma estratégia com ótimos números, Porque a gente teve aqui 65% de acerto, uma boa taxa de acerto, com 102 operações, um fator de lucro de 2,73, um payoff de 1,43 e um drawdown de 10%. As operações da estratégia estão aqui, São todas operações de day trade, como você pode ver. Todas as operações foram encerradas no mesmo dia, tá certo? E aí a gente teve essa curva de capital super ascendente. Aqui está o gráfico das operações. É muito interessante a gente estudar e perceber essa estratégia. Apesar da gente estar trabalhando aqui no gráfico diário, essa estratégia ela pode ser customizada. Modificando aqui essa distância mínima necessária, que no caso aqui está em 1.500 pontos, a gente consegue adaptar ela para diferentes tempos gráficos. Não só para o diário, a gente consegue colocar por 120 minutos, por 60 minutos, só fazer algumas modificações. O interessante é a gente perceber a eficácia desse sistema aqui de funcionamento, Bem interessante
a forma como essa estratégia trabalha, certo? Então se você gostou desse vídeo, se você gostou do estudo dessa estratégia, dá uma clicada no like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e nos vemos aí no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição.